Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 930. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite. Olha lá, hoje eu acertei. Até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo, o monstro, Michel Silva. Grande Michel Silva, São Paulino com cabeça quente, torcendo para que amanhã o São Paulo possa reverter esse resultado negativo na Libertadores, né? Monstro, quem sabe? Então é isso, né? Estamos começando. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil, quero agradecer a você que participa, a você que está aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho. Quero agradecer a equipe da Rádio 9 de Julho, né? A Gláucia, a Kátia, o Hugo, todo esse pessoal que fica aí na parte administrativa e técnica da rádio. Já falei do grande Michel Silva, né? Então é isso. Então, muito obrigado, gente, do fundo do meu coração. Olha, o programa, nesse novo horário, ele vai pela rádio, evidente, né? Pelas ondas da rádio, pelo AM, das 8 às 9h30 da noite. Das 8 às 9h30 da noite, na rádio, você vai escutar o programa, o que está sendo ensinado e as músicas. Mas esse mesmo programa vai pelo YouTube da rádio e vai também pelo Facebook. Eu sei que a maior parte das pessoas preferem participar do programa Kairos através do Facebook. Ao longo do tempo fui percebendo isso. Que a maior parte das pessoas que a gente tem capacidade de perceber prefere participar do programa pelo Facebook ao invés de pelo YouTube. Então, isso é uma coisa que eu percebi durante muito tempo. E como mudou o horário do programa, como é agora ele das 8 às 9h30 da noite, as pessoas estão meio perdidas ainda. Então, veja, a partir das 8 da noite, se você acessar os 1.600 da Rádio 9 de Julho, AM da Rádio 9 de Julho, você vai ouvir o nosso programa. É gravado, mas você vai ouvir o nosso programa, é 1h30, com música e a formação. Este mesmo programa, nesse mesmo tempo, a partir das 8 horas da noite, a rádio vai publicar tanto no Facebook quanto no YouTube da rádio. Então, você pode continuar participando do programa pelo YouTube e pelo Facebook, se você preferir, ao invés de ser pela rádio. Veja, então, isso é legal você entender, só que no YouTube e no Facebook não vai ter música. É o ensino corrido sem música, tá bom? Aí fica ao seu critério. Você escolhe ouvir pelas ondas da rádio com música, ou você escolhe ouvir o mesmo programa pelo YouTube e pelo Facebook sem música, tá bom? Tá explicado? Então, não perca a sequência do programa, porque é uma sequência bonita, é um resumo que a gente está fazendo de um monte de coisa que nós já estudamos. Não dá para resumir tudo, viu, gente? Infelizmente não dá. Estou falando agora para o povo que chegou agora, que está chegando agora. Nós estamos estudando no Catecismo da Igreja Católica a vida de oração. Então, eu interrompi o estudo da vida de oração, que é o último ponto do Catecismo da Igreja Católica, é o último tópico do Catecismo, né? A vida de oração, vida em Cristo, pelo Catecismo da Igreja Católica, é muito lindo. Explica muita coisa, ensina muita coisa. Então, nós estávamos estudando isso enquanto o programa estava naquele antigo horário. Como mudou de horário e o programa atingiu outras pessoas que não estavam acostumadas com o programa, eu resolvi fazer um resumão, parar de estudar aquela sequência do catecismo, fazer um resumão dos pontos importantes que nós já estudamos no catecismo, para deixar todo mundo no mesmo nível, todo mundo na mesma etapa, tá bom? Então é isso. Estamos estudando a ação do Espírito Santo dentro de nós. A aula passada, a aula de ontem, eu acho que foi bonita, acho que você gostou da aula. Foi bacana, foi legal. Nós fomos percebendo esta ação que o Espírito Santo realiza em nós por dentro. Então, o Espírito Santo, vamos rever um pouquinho? Ele vai fazendo com que a gente vá enxergando
o que está escondido dentro da gente. Veja, são níveis que a gente vai se descobrindo. Autoconhecimento. Santa Catarina de Sena, ela insiste muito nesse autoconhecimento. Como que eu devo me conhecer? Esse autoconhecimento, ele é extremamente importante. Por que o autoconhecimento é importante? Porque aí eu percebo quem eu sou, o que precisa ser melhorado e como isso vai ser melhorado. Sabendo quem eu sou, eu posso usar aquilo que eu tenho de bom para o bem. Eu posso trabalhar melhor, eu posso servir melhor. E sabendo que eu tenho aquilo que não está legal dentro de mim, eu percebo que eu preciso ser curado. E eu percebo também que tem certas áreas que eu tenho que tomar muito cuidado. Então eu vou me controlando. Se eu percebo que eu tenho facilidade de falar mal das pessoas, eu não vou me colocar em situação de ficar falando mal dos outros. Então eu vou evitar situações que me levem a falar mal dos outros, a cair em fofoca. Se eu percebo que eu tenho uma facilidade maior de cair na impureza, eu vou evitar situações que me levem a cair na pureza. Por exemplo, ficar vendo internet muito tempo, ficar vendo filmes pesados, filmes que aparecem cenas de sexualidade, cenas de nu, sabe? Então, essas coisas, eu sei que isso vai me levar para a impureza. Eu tenho facilidade de cair em impureza, então eu vou evitar isso. Então, isso deve ser uma coisa que deve ser evitada por todos nós, não só por quem tem essa facilidade. Porque isso não é legal. A impureza, você vai contra aquilo da sua própria natureza. Você não nasceu, você não foi criado por Deus para ser impuro. Você foi criado por Deus para ser puro. Veja, é próprio da natureza humana querer ser puro, querer ser inteiro para Deus e inteiro para sua esposa, para sua família. É próprio do ser humano isso. Está dentro do nosso coração, da nossa alma. Repara como essas coisas são sérias e como isso é absolutamente perceptível. Você percebe que você fez alguma coisa errada porque geralmente você faz alguma coisa errada escondido ou escondida. Ninguém vai roubar na frente do outro. A pessoa que vai roubar espera alguém olhar do lado, espera sair para ir lá e roubar. Por que está fazendo isso? Porque tem medo de apanhar? Não é só isso. É porque sabe que está fazendo alguma coisa errada. Lá no fundo, existe dentro de cada um de nós um sistema de alerta, que é a nossa consciência. Nós todos fomos criados com esse sistema de alerta, com essa capacidade de perceber que tem coisa que está certa e que tem coisa que está errada. Essa é uma das provas também da existência de Deus, porque Deus coloca, quando cria, ele coloca no nosso coração, na nossa alma, este alerta, esse sistema de alerta. Para ele colocar esse sistema, para a gente ter esse sistema de alerta dentro de nós, é porque há um Deus, e esse Deus é bom, e ele quer que a gente viva como ele vive. E tudo aquilo que afasta a gente da bondade de Deus abre um sinal de alerta, instiga um sinal de alerta dentro da gente. Veja, então Deus, ele é o modelo da bondade porque ele é muito bom. Então isso é uma prova também da existência de Deus. Todo ser humano tem dentro de si esse sistema de alerta. Então isso é importante a gente compreender neste nível. Veja, então a capacidade de perceber que fizemos alguma coisa boa ou fizemos alguma coisa ruim, é comum a todos nós. Se é comum a todos nós, a todos os homens e todas as mulheres, em todos os tempos, é porque algo é assim. Algo que criou o mundo é bom. Então ele quer que nós também sejamos bons. E ele nos dá esse sistema de alerta. Veja, isso também é uma amostra, é uma prova da existência de Deus. Esse sistema de alerta que todos nós temos, que se chama consciência. Veja, uma criança, quando uma criancinha beija a mãe, você já reparou isso? Eu não sei se você já reparou isso. Quando uma criancinha vai lá e dá um beijinho na mãe, ela ri. Por que ela ri? Porque ela percebe que isso é bom.
Sabe, quando a mãe fica brava, fecha os olhos, fecha a cara, o pai também fala mais alto, a criança percebe que tem alguma coisa que não é boa, que ela fez alguma coisa que não é boa. Criança, pequenininha. Veja, nenezinho. Então, a primeira vez que a filhinha ou o filhinho dá um beijinho na mãe, aquele beijinho sem dente, né? O banguelinha, a banguelinha, o gengivão, só tem a gengiva. Vai lá e dá um beijinho, automaticamente dá o beijinho e ri. Por que automaticamente dá o beijinho e ri? A criança que dá o primeiro beijinho, no papai ou na mamãe, automaticamente, quando dá esse beijinho, ri. É automático. Começa a rir. Por quê? Porque ela já tem dentro dela algo que mostra que existem coisas boas e que existem coisas que não são boas. Da onde que vem isso? Da onde isso foi criado? Qual que é o modelo que foi usado para criar isso? Você compreende? Não é do nada, gente. E aí você percebe que por trás da criação existe uma ordem, existe um amor que ordena as coisas, que constrói as coisas, que dá uma lógica às coisas. Importante a gente perceber isso. Porque conforme a gente vai percebendo isso, a gente vai se aproximando de Deus verdadeiro. Isso é super importante. A gente não pode deixar passar barato essas coisas. É que nós vivemos uma vida muito corrida, uma vida muito agitada. Uma vida onde esses detalhes não foram ensinados para a gente, nem na escola, nem em qualquer lugar. Então a gente vai passando batido dessas coisas, e não pode passar batido disso. Porque são elementos que vão fortificando a fé que Deus derrama em mim. A fé que Deus derrama em mim não vem da minha lógica, não vem da minha capacidade, vem de Deus, é sobrenatural. Então, eu preciso estar preparado, eu preciso estar aberto para receber esta fé que o Espírito Santo derrama em mim. Como é que eu vou me preparando? Exatamente assim, pensando, meditando as coisas de Deus. Veja, meditando essas capacidades criativas, Deus criou. Veja, esse exemplo do beijinho. Dá o beijinho e ri. Eu não sei se você já percebeu isso, acho que já, só que a gente não faz essa ligação. Isso é automático. Toda criança faz isso. Ah, isso é da criança. Veja, mas por trás da criança existe uma criação. E toda criança tem isso. Você não vê uma criança beijar e sair chorando. Esse beijinho amoroso, esse primeiro beijinho que dá, você não vê a criança beijar e começar a chorar. É o contrário, beija e começa a rir. Não é um riso imenso, não. É um sorriso, é um riso que, sabe, alguma coisa alertou. Essa capacidade é natural do ser humano. O ser humano, todos os seres humanos são assim. Veja, todos são assim. Isso não acontece do nada. Esses detalhes nós precisamos aprender a prestar atenção e compreender. Veja, essa capacidade de entender que Deus age desse jeito, Deus criou a humanidade assim, é racional, não é sobrenatural. Mas só que essa capacidade precisa ser desenvolvida. Eu preciso prestar atenção nesses detalhes, porque na medida em que eu vou prestando atenção nesses detalhes de forma humana, de forma natural, que eu vou fazendo esses links que nós estamos fazendo aqui, eu estou me preparando interiormente para me abrir para a graça que vem do alto, que não é minha. Eu estou cada vez mais preparado para receber a fé, a esperança e o amor que vem de Deus, que vem pelo Espírito Santo. Você compreende? Então, essas preparações humanas, racionais, por isso que o racional é importante. Por isso que saber pensar é importante. Por isso que saber questionar é importante. Porque são capacidades humanas que todos nós temos que nos preparam para nos abrir àquilo que só Deus pode me dar. Para eu receber aquilo que só Deus pode me dar, eu preciso da ação da igreja, eu preciso ser batizado. Mas se eu não deixar aquilo que eu recebi no meu batismo, que é de Deus, a presença do Espírito Santo é Deus, a graça que Deus realiza dentro de mim, a graça criada pela graça incriada, é de Deus, é Deus. Mas para eu me abrir a esta graça, eu preciso querer.
Veja, Deus não vai impor algo em mim. Ele vai sugerir. Ele vai fazer com que eu vou, sabe? Pera, eu preciso. Então eu me abro. E para me ajudar para ajudar a me abrir, eu preciso usar minha cabeça. Veja, então, quando eu descubro que existe um Deus racionalmente, que esse Deus é bom, que esse Deus... Como é que eu descubro que Deus é bom? Racionalmente, eu descubro que Deus é bom porque eu vejo a bondade da criação. Eu vejo a maravilha da criação. Isso não aconteceu do nada. Então, quando eu percebo a beleza da criação, de alguma forma eu vou intuindo que quem criou isso deve ser muito belo e muito bom. Você entende? Se a criação fosse má, feia, tenebrosa, brutal, horrenda, opa, entende? Só que a criação ela é linda, maravilhosa, ordenada, cada vez mais maravilhosa. Veja, um pôr do sol nunca é igual ao outro pôr do sol. Engraçado isso, né? É que a gente não para pensar. Um pôr do sol nunca é igual ao outro pôr do sol. Cada pôr do sol é único. Cada amanhecer, cada alvorecer, aurora da manhã. Cada aurora da manhã é única. Sabe, quando você acorda cedinho, lá pelas 4:30 da manhã, 5 horas, dependendo do horário que começa a amanhecer, e você olha para o céu, você vai ver as cores acontecendo. É tudo física, gente. São reações físicas, são situações físicas. É deflação, é reflexão da luz, é refração da luz. São todas são realidades físicas que nos cercam. Mas essas realidades que a física estuda são lindas. Então, por trás desta beleza, existe algo bom que criou, porque é lindo, é bonito, dá paz. Então é bom, não é algo ruim. Você chupar uma manga doce no pé é ruim? Me fala. Você está morrendo de fome. Você está lá fazendo as suas atividades, aí você vê na mangueira lá aquela manga sabina. Ai, como tem saudade de manga sabina lá em Minas Gerais. Minas Gerais, dá até água na boca. Minas Gerais é cheio de manga sabina. Então, você vai lá no pé da manga sabina e chupa a manga sabina. Ai, que delícia que é aquela manga. Veja, você sentir o paladar, a doçura daquela manga. E depois que você chupou aquela manga, comeu aquela manga, você se sente saciado, matou sua fome. Gente do céu! Alguém pensou isso tudo. Alguém pensou o ser humano. Alguém pensou nas necessidades do ser humano. Alguém pensou no ar que o ser humano precisa respirar. Alguém pensou na comida que o ser humano precisava comer. E a comida me traz prazer, me traz saciedade. Veja, é bom. Você comer morango, não sei se você gosta de morango, você pega aquele moranguinho bem lavadinho, porque tem que lavar o morango, porque o morango ele fica no chão. Então ele pode estar cheio de contaminação. Então tem que lavar bem o morango e depois você come aquele morango ou com chantilly, que é obra do homem. O homem conseguiu descobrir que o chantilly é um creme gostoso, ele desenvolveu isso. Ou então com leite condensado, ou com açúcar, ou até mesmo um morango, se ele estiver bem docinho, não precisa de nada. Veja quanta coisa que está por trás de coisas triviais, gente. Você comer um prato gostoso de um arroz e feijão bem temperado. Só o cheirinho do alho quando está temperando o feijão. Quem faz? Eu faço a minha comida. Veja, então, como eu trabalho, meu consultório é na minha casa, então eu deixo a Flávia na escola, volto para o meu consultório e vou fazer meu dia. Tem vezes que eu tenho que ir em outros consultórios de outros dentistas, né? Aí não dá para fazer minha comida. Mas quando eu estou na minha casa, que é onde tem o meu consultório, chega uma hora eu paro, vou lá fazer a minha comida, meu almoço, faço feijão, tempero feijão, faço arroz, faço a minha mistura, faço a minha salada. Então aquele cheirinho do alho com a cebola fritando, e aí você põe aquele feijão fresquinho, aquele cheiro gostoso, e aí você come aquele arroz e feijão com aquele bife,
ou com aquela batata frita, ou com aquele omelete, sei lá a mistura que você gosta, carne de porco, carne de peixe. Olha, veja, que coisa linda, que coisa gostosa. O ser humano, veja, ele está mergulhado nas dádivas de Deus, dádivas físicas. Você descobre as leis que movem o mundo e fazem um mundo lindo. Você descobre as leis que movem este mundo, as leis químicas. Veja, como é que eu sinto o cheiro? É porque aquilo que eu estou fazendo libera elementos químicos, e esses elementos químicos vão agir nos receptores que eu tenho no meu nariz, nos receptores que eu tenho na minha boca. Quem pensou isso tudo? Quem criou isso tudo? Quem possibilitou isso tudo? Existe um Deus, gente. Então, descobrir racionalmente que existe um Deus, que nós não somos fruto do acaso, que a beleza do universo não é fruto do acaso, que a ordem que gera o universo não é fruto do acaso, que as leis que determinam que este universo funcione não é fruto do acaso. Quando você vai meditando isso, pensando sobre essas coisas, você está se abrindo para que aquilo que vem de Deus direto para mim, que é a graça santificante, que são as virtudes, que são os dons do Espírito Santo, que são os carismas do Espírito Santo, possam encontrar em mim espaço adequado. E é exatamente isso que o Espírito Santo vai fazer. Percebe? Ele vai instigando, que nem na aula passada que nós vimos, não só o nosso arrependimento, aquela realidade de perceber a nossa impotência frente às consequências do nosso pecado, consequências diretas e indiretas. Quais são as consequências diretas? Veja, se eu roubo alguém, a consequência direta é que essa pessoa foi lesada. Esse dinheiro que eu tirei dessa pessoa vai fazer falta para ela. Vai fazer falta para fazer a comida, vai fazer falta para pagar o médico, para pôr a roupa no corpo, para pagar a escola dos filhos. Vai fazer falta. Então, veja, diretamente eu atrapalhei a vida dessa pessoa. Como é que eu vou compensar isso? Eu vou devolver esse dinheiro. Pedir perdão e devolver esse dinheiro. Agora, o que eu posso compensar para Deus dos meus pecados? Porque os meus pecados ofendem profundamente o amor que Deus é. Os meus pecados dizem para Deus, olha, eu não aceito você. Eu não concordo com você. Se eu estou pecando, eu estou dizendo que nessa matéria que eu estou pecando, que Deus não quer que eu faça isso. Eu estou falando para Deus, eu não me importo com o que você quer. Eu faço o que eu quero. Veja, cometi um erro movido pelo orgulho, movido pela prepotência, porque eu dependo de Deus para tudo. O ar que eu respiro vem de Deus. As leis que fazem eu viver neste mundo vêm de Deus. A capacidade de eu estar vivo vem de Deus. Me mantendo na existência, quem me mantém na existência é Deus. Então, quando eu vou contra Deus, eu estou indo contra a mim mesmo. Eu estou indo contra ao belo, à ordem, ao amor. Eu estou indo contra ao Criador de tudo e que mantém tudo funcionando. Isso é brutal. Isso é ilógico, é irracional. E a ofensa que eu causei a Deus, ela é irreparável. Eu não tenho o que eu possa fazer para reparar esta ofensa que eu cometi, essa injustiça que eu cometi perante Deus. E aí eu percebo que, nesta minha impotência absoluta, quem me faz perceber essa impotência absoluta é o Espírito Santo. Da mesma forma que quem me faz compreender que eu pequei e eu me arrependo desse pecado, eu fico triste, eu fico magoado comigo mesmo porque eu fiz bobagem. E Deus não merecia que eu fizesse isso com ele. Quem vai me revelando isso é o próprio Espírito Santo. Quem vai me revelando que aquele pecado que eu cometi, que se apresentou tão legal, tão bacana, tão prazeroso, a princípio escondia uma cara medonha e feia do demônio, é o Espírito Santo. Porque o pecado nunca chega até nós com cara linda, com cara limpa, com cara verdadeira. Ele sempre se disfarça. Sempre se disfarça de coisa boa, sempre se disfarça de coisa prazerosa, mas no fundo quer a nossa morte, quer nos matar, quer nos destruir e quer que através de nós a sociedade seja destruída. Então, quando eu começo a enxergar o pecado com a sua real face,
É a ação do Espírito Santo dentro de mim. Então, veja, eu enxergo o pecado, o Espírito Santo está me mostrando a feiura do pecado. Eu enxergo a gravidade da injustiça que eu cometi contra Deus. É o Espírito Santo que está me mostrando. Eu enxergo que eu sou incapaz de oferecer para Deus a justiça necessária em relação à injustiça que eu cometi contra Ele. É o Espírito Santo que me mostra. É o Espírito Santo que me mostra que só em Cristo eu posso oferecer ao Pai a justiça necessária, que para mim é impossível de oferecer. Então, eu percebo que a ação de Cristo em meu favor é estupenda, é única, é um Deus que se faz homem. Quem me mostra? O Espírito Santo. Então, quando eu peço perdão, e eu preciso pedir esse perdão na igreja, não basta só o perdão, eu e Deus, porque eu ofendi a igreja. E a igreja não é uma pedra, não é uma casa, não é um templo. A igreja somos nós. Porque eu fui, e você que foi batizado e crismado, nós fomos incorporados a Cristo. Nós fazemos um com Cristo. Então eu ofendi a este Cristo com o meu pecado, no qual eu estou incorporado. Eu ofendi a todos os meus irmãos que estão juntos comigo, incorporados a Cristo pelo batismo e pelo crisma na igreja. E eu ofendi a própria igreja. Veja, o que eu posso fazer para reverter tudo isso? Nada, gente. É Cristo quem vai oferecer-se em meu lugar para o Pai. Porque se Cristo não se oferecesse em meu lugar para resolver todos esses problemas, nós nunca conseguiríamos resolver esses problemas. Então, isso quem me mostra é o Espírito Santo. Então, quando eu me sinto pertencente a Cristo, unido com Cristo, eu me sinto também filho de Deus e me sinto justificado, perdoado por Deus. Algo que é imperdoável foi perdoado. A injustiça que eu cometi contra Deus com o meu pecado é imperdoável, porque não há o que faça eu oferecer a Deus algo para reparar isso, mas Cristo, como Deus e homem, oferece isso em meu lugar. O que era impossível para mim, Cristo oferece. Então, quando eu compreendo esta impossibilidade e a possibilidade que Cristo traz, é a conversão. É entender que só Cristo pode fazer isso por mim. E eu estou em Cristo não pelos meus méritos, eu estou em Cristo porque Cristo me ama, porque Deus Pai me ama, porque o Espírito Santo me ama, por eu simplesmente existir. Porque Cristo, o Pai e o Espírito Santo, ao me criarem, eles criaram por amor. Eles criaram para que eu pudesse mergulhar no amor de Cristo, experimentar o amor de Deus, viver sob a ação do amor de Deus. É para isso que eu fui criado. Por isso a gravidade do meu pecado. Então, quando eu vou compreendendo essas coisas todas, é o Espírito Santo que está agindo em mim. Então eu me sinto filho, e como filho eu tenho direitos agora, porque da mesma forma que Cristo tem direitos, mas não são direitos no sentido de me sentir assim, aquele mimadinho, sabe? Fazendo birra. Não, eu percebo que os meus direitos não vêm de mim. Os meus direitos vêm de Cristo. Então eu percebo que eu posso esperar de Deus coisas que eu normalmente não esperaria. Olha a virtude da esperança, gente. Eu posso esperar de Deus ser cuidado. Eu posso esperar de Deus ser curado, cuidado, curado, transformado, refeito, santificado. Veja a ação da virtude da esperança. Eu começo a perceber que o meu amor por Deus é muito fraco, tanto que eu pequei. Então eu preciso que o meu amor seja fortalecido. Então Deus derrama o amor que Ele é e que Ele tem sobre mim, através do poder do Espírito Santo, pelos méritos de Cristo. Tudo isso eu fui percebendo a partir do meu pecado, a partir do meu nada, a partir da minha impossibilidade. Eu posso, quando percebo tudo isso, cair no desespero. Por isso a importância de estar perto de Deus. Por isso a importância de deixar que, conforme você vai se autoconhecendo, Deus esteja junto com você. Jesus esteja junto com você. Porque assim você vai compreendendo realidades, né? Compreendendo realidades. E aí você não entra em desespero. Tem pessoas que, ao se descobrirem, ao enxergar
a maldade que está dentro delas, já não ofendem mais ninguém, já não culpam mais ninguém e percebem a maldade dentro delas, se desesperam, porque não estão ligadas a Deus. Sabe, você pode perceber a maldade dentro de você, quem te mostra é a luz do Espírito, que está agindo na sua inteligência. Mas você pode se negar a receber de Deus, nesse instante, o amor que Ele derrama sobre você. Você é livre. Muita gente entra em desespero porque se acha indigno ou indigna perante os seus pecados. E somos indignos e indignas. Realmente. Só que isso não muda o fato de Deus nos amar. Este ponto é chave. Este ponto é muito importante. Deus me ama pelo que eu sou. Porque se Deus não me amasse, Ele não me criaria. E ao ser criado, Ele me deu liberdade. Eu posso deixar Deus me sustentar, deixar Deus me purificar, deixar Deus me transformar, deixar Deus tomar conta de todos os lados da minha vida, ou não. E como eu tenho a capacidade, logo, já falei para vocês de cara, de perceber que tem algo errado dentro de mim, algo que não está funcionando bem, que é a nossa consciência, o beijinho da criança. Como eu tenho essa capacidade natural, eu vou perceber que eu fiz algo errado. E eu posso correr o risco de achar que eu sou errado, não que eu fiz algo errado, se eu não deixar o Espírito Santo cuidar de mim. A consciência é algo natural. A consciência ela vai atingindo níveis cada vez mais profundos se eu deixar o Espírito Santo iluminar a minha consciência. Mas se eu não deixar o Espírito Santo iluminar a minha consciência vai funcionar. Mas ela não vai atingir o ponto que ela pode atingir iluminada pela força do Espírito Santo. Eu vou perceber que eu fiz alguma coisa errada. Porque faz parte do meu natural, faz parte da minha natureza humana. Todos nós temos capacidade de consciência. Lembra do beijo? E ri, consciência. Está lá, a criança está despertando para a consciência, que é essa possibilidade que ela tem. Ela não sabe descrever isso. Cientificamente, ela não tem como explicar isso. Ela não sabe nada, é criancinha, nenê. Ela tem isso dentro dela, é instintivo quase. É natural, veja, só que o natural precisa ser iluminado pelo Espírito Santo para funcionar de forma cada vez mais plena. Tem gente que se contenta com o natural e não permite a ação do Espírito Santo de iluminação interior. Ah, eu sei o que eu fiz de errado. Será? Será que você sabe mesmo? Você sabe? Será que quando você fala mal de alguém, você no fundo está matando essa pessoa? Veja, isto é consciência iluminada pelo Espírito Santo. Porque se a nossa consciência não for iluminada pelo Espírito Santo, eu vou achar que falar mal, falei mal, o que tem de mais? Não tem nada demais. Fez errado mesmo. Não só você está falando mal, como você está julgando a pessoa. Você alertar a pessoa de um erro não é julgar. Por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala assim, olha, você é um idiota. Veja, essa pessoa está me agredindo. Então eu vou chegar para essa pessoa e falar, por que você está me agredindo? Não te fiz nada. Isso que você está fazendo está errado. Isto não é julgar. Isto é você esclarecer uma situação. Agora, você chega para essa pessoa que fala que você é idiota e você fala, você está me agredindo, eu não sou idiota. Idiota é você. Você que é um débil mental, você que não presta para nada, você que não serve para nada. Opa. Percebe? Aqui a reação já ultrapassou o limite. Eu estou ofendendo e julgando a pessoa. Como é que eu sei que essa pessoa não serve para nada? Como é que eu sei que essa pessoa é um zero à esquerda? Eu não tenho como saber se essa pessoa... Eu não tenho como saber qual que é o potencial que essa pessoa tem. E qual o potencial que ela já desenvolveu. Só Deus sabe isso. Veja, isso é julgar. Agora, você esclarecer o erro, você mostrar o erro não é julgar. Então tem que ficar bem claro isso, né? Agora, vamos voltar. Então, a capacidade natural de enxergar as coisas, de perceber o certo e o errado, é humano. Todos nós temos. Foi o começo da aula de hoje. Agora,
Esta capacidade, ela não pode ficar fechada em si mesma, ela precisa ser iluminada pela ação do Espírito Santo para ela enxergar esses espaços todos. Para ela enxergar além. Por exemplo, se eu falo mal de uma pessoa, eu não enxergo que eu estou matando essa pessoa. Veja, eu estou destruindo essa pessoa. Tanto dentro de mim, quanto fora de mim. Se alguém chega para mim e fala assim, ó, se alguém passa aqui e fala, esse dentista não serve para nada, ele é um péssimo dentista. Veja, essa pessoa está me destruindo, porque eu vou me sentir mal pra caramba, e ela está destruindo a minha vida perante os outros. As pessoas que viriam no meu consultório não vão vir por uma palavra que alguém falou. Então essa pessoa está matando a minha capacidade de trabalho, está matando a minha capacidade de ser humano, está me destruindo. Isso é morte. Como é que enxerga isso? Sem a ação do Espírito Santo, talvez ela enxergue que aquilo seja mal, mas não percebe o quão mal é. E para eu enxergar o quão mal é, eu preciso dessa iluminação do Espírito Santo. Compreende? Então, veja, quantas coisas o Espírito Santo vai fazendo dentro da gente. E a gente mal se dá conta, gente. A gente mal se dá conta. Então, quando eu percebo, por exemplo, que falar mal, fofocar, é também destruir e matar alguém, aí já não é só racional. Aí já é o racional iluminado pelo Espírito Santo. Quando eu percebo e aceito, é o racional, que é natural, iluminado pelo Espírito Santo. Dá para compreender? Então é necessário demais isso. Agora, tem gente que se contenta em ficar só no racional. Ah, isso é bobagem, que fala mal todo mundo fala. Pornografia todo mundo vê. Aonde que pornografia é pecado? Veja, essa pessoa, ela sabe que está errada, mas ela não consegue enxergar a grandeza do erro. Ela não consegue enxergar a profundidade do erro. Ela não consegue enxergar a malícia que está escondida. Muito disso você percebe nas ideologias. Porque vem com aquelas frases feitas, vem com aquelas imagens, com aquelas bandeiras. Vamos defender os pobres. E por trás está roubando, por trás está corrompendo, por trás está impondo ditaduras, por trás está matando, tá, sabe? Quem está debaixo da ideologia não percebe. Fica preso à narrativa. Não, porque prometeu que vai cuidar dos pobres. Veja como cuida dos pobres. Cara, está destruindo a nação, está matando os seres humanos, está corrompendo até não poder mais, tomou posse do poder, está sendo injusto, está sendo brutal, está sendo ditador, e a pessoa não consegue enxergar. Por que não consegue enxergar? Porque está movida por uma narrativa. Por isso o perigo das narrativas e por isso o perigo das ideologias. Porque as ideologias fazem com que a pessoa fique presa numa faceta que pode ser extremamente mentirosa, só que é bela aos nossos olhos. Todo ser humano tem raiva de injustiça. Então, quando alguém fala, olha, eu vou combater as injustiças, todo mundo agrega. Vamos lá, isso mesmo. Só que, no fundo, não está fazendo isso. Está usando isso para se beneficiar. Quem vai te mostrar isso? O Espírito Santo. Se você chega para uma pessoa que está presa numa ideologia, seja ela qual for, você pode falar, está errado, você não está enxergando isso. Você não está enxergando que o fulano está roubando para caramba. Você não está enxergando que ciclano está fazendo, está destruindo a democracia naquele país, está destruindo o governo, se tornou um tirano. Você não enxerga? Claro que não. Ele cuida dos pobres, ele cuida dos inválidos, ele cuida de quem não tem voz. Só que a pessoa não enxerga que ele não está cuidando. Ele está usando. Você pode falar, horas e horas, a pessoa... Não, mas quando eu era mais jovem, tal pessoa fez isso, tal pessoa... Gente, mas eu não estou falando de tal pessoa, eu estou falando deste aqui. Não, mas esse aqui está combatendo tal pessoa. Não enxerga. Não enxerga. Quem faz enxergar é o Espírito Santo. Por isso que os grandes ditadores odeiam a igreja. Por isso que os grandes ditadores... os grandes corruptos, as pessoas repletas de malignidade odeiam a igreja. Porque sabe que um ser humano que é movido pelo Espírito Santo é capaz de enxergar coisas que os outros não são.
porque estão fechados à ação do Espírito Santo. Veja, é batata. Todo império ditatorial quer destruir o cristianismo e construir uma religião nova, uma religião diferente, que apoie a ditadura dele, o império dele e as maldades dele. Todo. Mas não tem um. Você vai olhar para a história, você vai ver que a história inteira é repleta disso. Ataque ao cristianismo. Faz 2000 anos que esses homens e mulheres maléficos atacam o cristianismo. Por quê? Porque eles sabem que o ser humano, movido pelo Espírito Santo, enxerga as coisas que eles querem esconder. Percebe? Como isso é super importante? E como a igreja é atacada por fora e traída por dentro, porque ao longo dos séculos, os maus, os tiranos, foram percebendo que precisava destruir a igreja por dentro, não só por fora, não é só atacar a igreja. Precisava entrar na igreja e destruir a igreja por dentro, como se isso fosse possível. Mas eles fazem isso e continuam fazendo isso, até hoje tem isso. Então você tem gente dentro da igreja que quer destruir a igreja por dentro. Entrou para destruir. Por mais incrível que isso possa parecer, é verdade. Nós estamos vivendo um tempo hoje disso. A igreja está sendo profundamente atacada por fora e traída por dentro. É a história da igreja. Quando nós formos estudar a história da igreja, você vai ver como isso é comum de acontecer. Só que a gente fica, nossa, como que acontece? Acontece. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele ilumina as pessoas por dentro. Ele faz com que as pessoas possam enxergar as coisas em si mesmas, ao redor da gente e fora da gente. Coisas que os outros não enxergam. Percebe? Porque o Espírito Santo é luz, ele ilumina. Ele ilumina as trevas que estão dentro de mim, como nós vimos ontem. Ele cura os traumas, ele faz com que eu pare de responsabilizar os outros pelos meus atos. Isso é ação do Espírito Santo. Isso é cura que Jesus vai realizando em nós. Veja, falei isso para vocês na aula de ontem, volto a falar. Fui ofendido. A minha resposta depende de mim. Eu posso responder à ofensa que me fizeram pecando ou não pecando. A resposta quem dá sou eu. E eu tenho a força e a liberdade e a capacidade de dar essa resposta sem pecar. Se eu pequei, a culpa não é do outro, a culpa é minha, porque eu poderia ter dado essa resposta de uma outra forma. Expliquei isso para vocês ontem. Então, esse autoconhecimento que nos fala Santa Catarina de Sena é extremamente importante. Isso causa arrepio em tiranos, em corruptos, em pessoas que estão profundamente envolvidas com o mal. Profundamente envolvidas com o mal. Você percebe claramente, se quiserem calar sua voz, calar o cristianismo, calar a evangelização, saiba, por trás existe pessoas que estão intimamente entregues ao mal. Porque ganham alguma coisa com isso. Só que o preço que se paga é a alma. Terrível. Então veja, esta ação do Espírito Santo é importante que a gente compreenda, é importante que a gente perceba nas nossas vidas e suplique ao Pai que derrame esta ação de iluminação em nós. Isso é essencial. O mundo hoje, presta bem atenção nisso, o mundo exige que nós possamos ter essa experiência com o Espírito Santo, porque nós precisamos ajudar milhões e milhões de pessoas que estão presas nas mãos do mal, de forma direta ou indireta, porque não são capazes de enxergar um palmo na frente, porque não se abrem esta ação iluminativa do Espírito Santo. Tá bom? Então vamos lá. Nesse segundo bloco, nós já começamos a entender essa ação de iluminação do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo ele vai iluminando essas realidades que nos cercam. Além de iluminar o que acontece com a gente, que nós estamos vendo isso há 2, 3 programas, 4 programas, 5 programas, já nem me lembro mais.
Quantos programas nós estamos vendo da ação do Espírito Santo dentro da gente? A gente vai cada vez aprofundando mais, né? Você percebe? Cada vez aprofundando mais. O Espírito Santo também revela Deus para a gente. Revela que nós somos filhos de Deus. Veja, quando eu permito que Jesus lá me cure lá embaixo e percebo, olha, eu não tenho como oferecer ao Pai a justificação, a justiça, pelas injustiças que eu causei. Quando eu percebo isso, eu percebo que em Cristo tudo acontece. Em Cristo acontece. Então eu sou um com Cristo, eu sou filho de Deus. Agora, eu sou filho como Cristo é filho. Só que Cristo é filho unigênito. É o filho único. Nós somos filhos enxertados em Cristo. O Espírito Santo vai revelando isso para a gente. Vai revelando que eu também tenho direitos, como Cristo tem. E qual que é o direito que eu tenho? De reinar com Cristo. Veja, isso é importantíssimo. Nós fomos chamados a reinar com Cristo. Só que, veja, nós não temos a menor noção disso. Quantas e quantas vezes eu passo a vida me sentindo a pior pessoa da face da terra? Em Cristo, Cristo não faz só a nossa salvação. Cristo não vai realizar aquilo que é impossível para a gente, junto com a gente, e oferecer ao Pai aquilo que eu não consigo oferecer, como eu estou explicando há 2 aulas para vocês. Cristo não vai ficar só nisso, porque Cristo não para. O amor de Deus não para, o Espírito Santo não para, Deus Jesus não para, Deus Pai não para, o amor de Deus não para. Então ele quer levar-nos, Cristo quer levar a todos nós a reinar com Ele. Vamos chegar nisso, nós vamos chegar nesse ponto e vamos entender biblicamente por que Deus quer que a gente reine. Deus preparou a gente, Deus criou a gente, que somos criaturas falíveis, frágeis, incapazes. Nós percebemos a nossa incapacidade diante do nosso pecado. Como é que eu justifico o meu pecado perante Deus? Eu sou capaz de resistir ao pecado, mas eu não tenho como justificar o meu pecado depois que eu pequei. Eu só consigo ser justificado por Cristo, que eu faço parte do corpo de Cristo, pelo batismo. É só em Cristo que eu consigo justificar aquilo que para mim é impossível de justificar. Mas Cristo, a obra de Cristo não fica só nisso. Ele quer fazer com que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. E Cristo reina. E Cristo vai reinar de forma definitiva quando Ele voltar na sua glória. Porque Cristo, quando veio a primeira vez para o mundo, Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio trazer o reino do Pai. Ele é o reino do Pai. O reino do Pai se manifesta na igreja. Quem estabelece o reino de Deus é Deus, não é o homem. Eu preciso deixar que Deus estabeleça o seu reino no meu coração. E aí eu estou ajudando Deus a levar o reino de Deus para outras pessoas. Mas quem estabelece o reino é Ele. Só que Cristo, na sua primeira vinda, Ele trouxe o reino. Só que o reino não está estabelecido ainda. Os corações das pessoas estão distantes de Cristo. Na medida em que as pessoas abram a sua alma e sua vida a Cristo, Deus vai estabelecendo o reino de Deus nesta terra. É no coração das pessoas que Deus vai estabelecendo o reino. E as pessoas vão sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo à imagem de Cristo, para que quando Cristo voltar na sua glória, que um dia ele vai voltar, ele vai estabelecer definitivamente o reino do Pai aqui neste mundo e vai reinar neste mundo. Quem reina nesse mundo hoje não é Cristo de forma plena. Você vê o mal reinando, você vê o pecado acontecendo. Então, o reino de Deus não aconteceu de forma plena. Mas um dia este reino vai acontecer de forma plena. E o dia que esse reino acontecer de forma plena, nós vamos reinar com Cristo. Veja a dignidade com que Deus está criando e fazendo com que a humanidade viva. Você e eu fomos criados para reinar com Cristo. E quantas vezes nós nos sentimos absolutamente nada, zero à esquerda. Isso é demoníaco, gente. Uma coisa é eu errar, pequei. É impossível eu conseguir oferecer a Deus uma justificativa. Quem oferece essa justificativa
a Deus por mim é Cristo. Percebe? Ele se fez homem para isso, para receber as consequências do pecado sobre si e para oferecer ao Pai comigo e com você aquilo que eu não consigo oferecer ao Pai, que é sanar a injustiça que eu cometi contra o Pai com o meu pecado. Mas em Cristo, Cristo oferece por mim aquilo que eu não consigo oferecer. Porque Cristo é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Por isso a importância de Cristo ter se feito homem. Porque como Deus, ele acolhe em si as consequências do pecado. Como Deus, ele recebe em si a morte que caberia a todos nós. E como homem, Deus, ele oferece ao Pai aquilo que para mim é impossível de oferecer, aquilo que para você é impossível de oferecer. Então, Cristo resume tudo nele. Percebe? Só que Cristo não fica só, olha, como se isso fosse pouco. Cristo não fica só nisso. Cristo quer nos fazer ser cada vez mais parecido com ele, Cristo, para poder reinar com ele neste mundo e na eternidade. Gente, isso é imenso. Então eu preciso ir aprendendo com Cristo a reinar neste mundo. Isto é a salvação, isto é a santificação que o Espírito Santo realiza em mim. Mas como é que eu vou sentir, como é que eu vou aprendendo isso? Essa é uma ação interior do Espírito Santo. Ele vai me revelando, primeiro, que eu sou filho de Deus, que Deus é meu Pai. Que coisa mais linda, né? Vamos pegar aqui Romanos 8,15. Romanos 8,15. O Espírito da vida. Aqui, ó, 15. Vamos pegar do 12 em diante. Portanto, irmãos, é São Paulo nos ensinando. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. A carne, já expliquei para vocês, mas vou explicar de novo. A carne é essa facilidade que a gente tem de pecar. Essa facilidade que a gente tem de querer o caminho mais fácil. Eu prefiro passar o dia deitado, dormindo, do que fazendo alguma coisa. Eu prefiro comer mais do que comer menos. Eu prefiro as paixões do que rezar. Veja, isso é carne. Eu prefiro o comodismo. Eu prefiro os prazeres. Isso é típico da carne. Conforme eu vou vivendo isso, eu vou me abandonando. Eu vou abandonando a Deus e vou abandonando os meus irmãos. Eu vou me tornando egoísta, fechado, vaidoso, prepotente. Eu vou ficando cada vez mais voltado para mim. Eu não nasci para isso. Mas a carne, essa realidade, depois do pecado original, ficou fragilizada. As nossas paixões, antes do pecado original, eram facilmente controladas pela nossa cabeça, iluminada por Deus. Nós fomos criados assim, mas o pecado desajustou isso. O pecado fez com que as paixões nos dominassem. Nós perdemos essa capacidade natural, iluminada por Deus, de nos controlar. Hoje, para nos controlar, exige esforço, exige oração, exige vontade. Não era tão difícil assim. Então, é nesse sentido que São Paulo está falando. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, diz São Paulo, se viver de segundo a carne, há vez de morrer. Porque é a morte. Veja, a morte em vida e a morte espiritual é o pecado. Ceder ao pecado me mata. Mata a minha alma e mata a chance de eu estar em Deus na eternidade. Se eu viver no pecado e se eu morrer no pecado sem me arrepender do pecado, sem deixar que Cristo faça aquilo que é impossível para mim, sem deixar que o Espírito Santo me ilumine e me faça ao arrependimento, se eu morrer desse jeito, eu estou me isolando de Cristo. Eu estou falando para Deus, eu não quero você de jeito nenhum. E Deus respeita aquilo que a gente pede. Deus respeita a nossa liberdade. Isso é um inferno, passar a eternidade longe de Deus. E quem faz essa escolha somos nós, já neste mundo. É o pecado. Se eu viver no pecado, sem me arrepender do pecado, se até no último instante da minha vida eu não me arrepender do pecado, me recusar a me arrepender do pecado, me recusar a deixar Jesus me ajudar, é impossível para mim. Então o que acontece? Se eu me recuso a deixar que Jesus me ajude,
eu estou me condenando a ficar nessa situação. E se eu morrer nessa situação sem aceitar a ajuda de Cristo, Deus acolhe, porque foi uma opção minha. Eu fui feito livre por Ele mesmo, Deus. Deus não vai se negar. Deus não vai negar a si mesmo. Deus não vai levantar a minha capacidade de independência. Deus criou o risco de criar a humanidade livre. A minha liberdade, Deus não vai contra a minha liberdade. Eu escolhi não querer a ação de Cristo a me salvar. Porque eu só posso ser salvo pela ação de Cristo. Nós estamos estudando isso há horas. Então, se eu me recuso a deixar que Cristo me salve, o que acontece? Então, quem vai me iluminando para perceber a necessidade de Cristo, da ação salvífica de Cristo, é o Espírito Santo. Nós já estamos vendo isso. Quem oferece ao Pai aquilo que para mim é o impossível de oferecer, que é justificar o injustificável, que é o pecado, é Cristo. Eu não tenho como justificar o pecado. Eu posso me arrepender do pecado, mas justificar, oferecer a Deus a justiça necessária para a injustiça que eu causei ao pecar em relação a Deus. Eu causei uma injustiça com Deus. Gente, eu sou uma criatura. Deus é o Criador. Eu fui injusto com Deus ao aceitar o pecado e ao viver o pecado. Fui injusto com Deus. Não tem o que eu faça para sanar essa injustiça. É só Cristo que pode sanar essa injustiça por mim. Por isso é necessário Cristo se fazer homem. Estou explicando isso há 3, 4 aulas. E tem gente que não enxerga, tem gente que não entende, porque não permite o Espírito Santo mostrar. Pode até ver uma certa lógica, mas não permite que o Espírito Santo revele isso interiormente. Por isso a importância da ação do Espírito Santo. Continua. Portanto, não recebestes... Não. 13. De fato, se viverdes segundo a carne, é a vez de morrer. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras da carne, vivereis. Ou seja, é exatamente isso. Se eu deixar o Espírito Santo agir em mim. E para deixar o Espírito Santo agir em mim, eu preciso optar. Ou eu opto pela ação do Espírito, ou opto pela ação do pecado. Pelo comodismo, pela idolatria, pela mentira, pela corrupção, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência. Tudo isso que dá coceira no ser humano. Eu tenho que optar. Ou eu deixo o Espírito agir em mim, ou eu deixo o pecado agir em mim. Percebe? O Espírito Santo sempre vai me levar para o arrependimento. Sempre. É a ação dele. Não tem como impedir o Espírito Santo me levar para o arrependimento. Mas ao chegar no arrependimento, quando eu chego no arrependimento, eu posso reconhecer o meu erro ou falar que a culpa é dos outros. Percebe? O Espírito Santo me leva ao arrependimento. Eu posso acolher esse arrependimento e realmente reconhecer que eu errei, que eu pequei, e isso o Espírito Santo me ilumina. Ou eu posso fincar o pé e falar, não, eu não aceito. Eu não aceito, eu estou vendo dentro de mim que eu errei. Não, é culpa do outro. Eu não vejo o meu pecado, eu não vejo o meu erro. Por isso a importância de deixar o Espírito Santo chegar até o final, lá embaixo, aonde estão os meus pecados. E parar de fingir que a culpa é dos outros. As ideologias adoram fazer você culpar os outros pelos seus pecados. E dar motivos para você não buscar arrependimento. Não, mas eu já cuido dos pobres. Não, eu já evangelizo. Como se isso fosse necessário para você ser perdoado dos pecados. Não, o perdão dos pecados vem do arrependimento, não do que você faz. O perdão do pecado vem da misericórdia de Deus diante do homem que se reconhece pecador. Mas se eu justifico os meus pecados, se eu justifico a não me arrepender porque eu já faço alguma coisa, eu estou fechando a porta do perdão de Deus na minha vida. E as ideologias adoram fazer isso com a gente. Ah, eu cuido dos pobres. Já que eu cuido dos pobres, então eu não tenho pecado. Claro que tem pecado. E muito. Ah, eu evangelizo. Deus gosta da evangelização, então eu não tenho pecado. Tenho pecado. E muito. Se eu não me arrependo e me confesso, não vai ser a evangelização que eu faço que vai me salvar. É Cristo quem vai me salvar. É Cristo quem vai
oferecer comigo ao Pai aquilo que eu não posso oferecer. É Cristo que se oferece ao Pai em meu lugar. É Cristo que suplica ao Pai por mim. É o amor do Pai que acolhe a súplica e a oferenda de Cristo em nome dele, por mim. Se eu nego Cristo, o que eu vou fazer? Eu vou chegar no final da minha vida diante de Deus repleto de pecados não arrependidos. E se nem nessa última hora eu me arrepender dos pecados, o que faz? Continua. Pois, vamos ler o 13 de novo. Romanos 8:13. De fato, se viver de segundo a carne, é a vez de morrer. Deu para entender, né? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja, qual que é a diferença da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento para o Novo Testamento? Essa condução interior. Esta ação interior do Espírito Santo que me ilumina, que mostra as realidades, que mostra a beleza de Deus, que mostra a feiura do pecado, mas que pode me dirigir. Davi não podia se deixar dirigir pelo Espírito. Até podia, mas ele não quis. Porque ele não tinha o Espírito Santo agindo dentro dele como nós temos. Então, quando eu ofereço a direção da minha vida, Senhor, eu não quero mais pecar. Eu não quero mais cometer esses erros absurdos que eu cometi. Me ajuda, dirige a minha vida. Você está dando a direção da sua vida para o Espírito Santo. Aí você vai viver como filho de Deus. Quando você deixa que o Espírito Santo dirija a sua vida para você não mais pecar e fazer o bem como Deus quer que você faça. Mas isso tem que ser uma coisa que acontece de dentro para fora. A partir do momento que eu me arrependo. Veja como o arrependimento é importante. Senhor, eu cometi tantos erros, eu escolhi caminhos por minha vontade, para saciar as minhas vontades. Eu não quero mais fazer isso. Ilumina a minha inteligência e domina a minha vontade. Faça que a minha vontade seja dócil à vontade do Pai, não a minha. Isso é se deixar levar pelo Espírito Santo. Gente, como isso é importante. Eu não sei se você percebe o quanto essas aulas são importantes. Gente. Porque eu posso ir fundo com vocês. A gente continua aqui em Romanos amanhã. Eu posso ir fundo com vocês e trabalhar isso de uma maneira muito mais profunda. Porque agora nós já temos toda uma experiência de anos e anos estudando o catecismo. E quem está chegando agora está absorvendo essa experiência que nós já temos. Pela ação do próprio Espírito Santo. Não é pela minha ação. É o Espírito Santo quem propicia para mim e para você. E para a gente aprender juntos. Tanto você que já tem muito tempo de caminhada junto com o Kairos, quanto você que está chegando agora. Por isso que eu quis voltar para esses temas. Porque quem vai fazer com que a gente compreenda tudo isso, você que já estudou isso, ou você que está começando a estudar isso, é o Espírito Santo, é esta ação iluminativa do Espírito Santo. Está vendo como isso é importante? Está vendo como isso é legal? Então, gente, amanhã a gente retoma daqui. Vamos voltar para Romanos. Romanos 8. Romanos 8, de 12 seguintes, tá bom? Porque aí eu vou aprendendo dentro de mim que eu realmente sou filho de Deus. Se eu sou conduzido por Deus. Eu sou conduzido por Deus porque eu estou em Cristo. E Cristo foi conduzido pelo Pai neste mundo, em todas as áreas. Acho que deu para entender, né? Amanhã a gente vai mais fundo nisso, para a gente mergulhar cada vez mais nessa gratidão e nesse amor que todos nós devemos a esse Deus que cuida da gente de forma tão maravilhosa, ao nos criar, ao nos salvar e ao nos santificar, para que um dia nós todos possamos reinar com Ele no céu e na terra. Tá legal? É para isso que nós existimos. Fica com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.